Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele por mais essa semana, mais esse dia que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, principalmente por Ele ter nos salvo. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, cada cuidado, cada livramento, cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Meu Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença este culto para que seja o Teu Espírito Santo a tomar a direção de tudo que será feito aqui neste lugar, onde este culto está sendo ministrado, neste lar, neste caso, nesta família, neste deslocamento, aonde essa pessoa se encontra nesse momento. Seja o Senhor envolver esse local com o Teu poder e o Teu Espírito Santo, falando a cada coração, tratando de cada coração, trazendo a cura, meu Deus, a restauração em nome do Senhor Jesus. Abençoa também aos seus familiares, a todos aqueles que habitam nesta casa, neste lar, aonde quer que essa pessoa se encontre, que nesse momento ela se encontre debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, e seja o Teu Espírito Santo a nos revelar, a falar, a tratar, a fazer uma grande obra em cada coração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos então dar início a mais um culto a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, né? Que já providenciou todas as coisas que nós precisamos para estar aqui nessa terra, né? O calor suficiente, né? Para que nós possamos sobreviver, o ar que nós respiramos, a gravidade que nos mantém aqui presos nesse sistema, né? Nessa terra, né? A fim de que a gente não fique aí flutuando pelo espaço, né, perdidos. Tudo isso é obra do Deus Todo-Poderoso, que fez todas as leis, que criou toda a física, toda a química, toda a biologia, tudo aquilo que nós podemos enxergar nesse mundo foi criado por Deus e é regido pelo poder de Deus. Tudo que está dentro do nosso organismo, do nosso corpo, é regido pelo poder de Deus. Então, como é importante falar com Deus, como é importante agradecer e reconhecer a sua grandeza. O insensato, ele diz na sua loucura, na sua insensatez, que não há Deus. Mas aquela pessoa que tem Deus dentro de si, ela reconhece que tudo isso só pode ser obras na mão desse grande e poderoso, único e verdadeiro Deus. Então nós vamos iniciar o culto de hoje louvando a esse Deus maravilhoso, né? Agradecendo a Ele através do louvor, ministrando o louvor, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Qual é o louvor que nós vamos fazer ao nosso Deus agora, nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 578 da harpa cristã. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Então Deus, ele manda nós ficarmos sossegados, que Ele está no controle de todas as coisas. Então não adianta aí ficar agitado, né? Querendo resolver tudo ao mesmo tempo, porque Deus, ele tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, e nós devemos confiar nesse tempo de Deus. Convido a igreja agora a abrir as suas Bíblias na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos começar a partir do versículo agora de número 15. Semana passada nós terminamos no versículo de 14, né? E nós vamos complementar aquilo que foi falado na semana passada. Então, a gente fala, mas está repetindo alguma coisa, sempre repete, né? E a repetição, ela é boa, né? É uma boa didática para a nossa aprendizagem da palavra de Deus, para o conhecimento da palavra de Deus, né? Que às vezes aprende tantas coisas, né? Coisas boas, e às vezes tem coisas que nem vale a pena e a pessoa também acaba aprendendo, né? E aqui é uma coisa que a gente vai levar para a nossa eternidade, uma coisa muito importante para as nossas vidas, porque não é só para hoje, para amanhã, é para todo o nosso sempre. Então deixa eu ler aqui essa passagem, depois a gente vai fazer uma oração e dar continuidade.
a lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Então, essa é a palavra de Deus aqui hoje. Eu vou pedir a Deus então, que nos conceda aqui sabedoria. Nós vamos prosseguir. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E Pai, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Né? Então, vamos começar a entender aqui, mais uma vez, lembrando, né? Quando nós começamos a falar dessa palavra na semana passada, que Paulo estava aqui repreendendo lá o povo da Galícia, né, os Gálatas, porque eles estavam voltando aos rudimentos da lei, né? Tinha que fazer a circuncisão, e tinha que fazer aquela lei cerimonial, e não podia comer aquilo outro, e tinha que lavar os utensílios de alguma forma e tal. E ele estava falando, olha, isso não tem valor nenhum, né, para a salvação. Isso não é isso que nos salva, não é isso que determina a nossa fé. Não só isso, né? É qualquer coisa que você ache que possa fazer para merecer a salvação. Não é uma questão de meritocracia pessoal, que eu ou você possamos fazer alguma coisa para que possamos alcançá-la. A salvação, ela é alcançada da fé, ela provém da fé, né?
É a fé que faz com que nós possamos alcançar o favor imerecido de Deus, que é a graça. Então, isso é importante a gente entender. Então, quando uma pessoa ela assina um contrato de compra, né, de venda aí de um imóvel, uma vez que ela vai lá no cartório, né, e faz lá o RGI, ela faz o registro, documenta tudo direitinho, aquelas condições que ali foram estabelecidas, aquele contrato que ali foi estabelecido, ele não vai poder mais ser modificado de uma forma simples, muito menos unilateral. Não pode ser estar firmado aquele contrato, né? Humanamente, você vai entrar numa justiça, vai ter todo um processo que pode demorar muito tempo para que você possa fazer uma pequena alteração naquilo ali. E olhe lá, né? Mas a lei de Deus, uma vez que ela é ratificada, uma vez que Deus ele decreta, uma vez que Deus ele promete, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então, aquela questão daquela pessoa, eu perdi a minha salvação. Você não perdeu aquilo que você não ganhou, porque se Deus te deu, isso é irrevogável. Então, aquela pessoa que está sendo enganada, se enganou, né? Se convenceu ela mesma de alguma coisa, porque a salvação é um dom de Deus, e dons de Deus são dons irrevogáveis. Nós precisamos entender isso aí. Como esse contrato que é assinado, que ali foi firmado, que a pessoa tem que cumprir, as partes têm que cumprir aquele contrato, foi selado entre as partes. Esse contrato ele é assinado apenas por uma parte. Esse contrato irrevogável, ele é assinado apenas por Deus com o sangue do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente para crer, para ter fé, para crescer na fé e parar de meninice, né? E viver uma fé sadia, uma fé sem medo. Então, é isso que Paulo estava ali possesso assim, zeloso, né? Pelas coisas de Deus. Paulo sempre foi zeloso e ele passa a ser zeloso pelas coisas de Cristo para mostrar isso ali para aquele povo que estava se desviando aí para o caminho da lei. Então vamos ler a primeira passagem, que é aqui do 15 ao 18, né? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concebeu gratuitamente a Abraão. Aqui já tem um monte de coisas interessantes. Primeiro, a promessa de Deus para a salvação, as bênçãos para Abraão, foram feitas bem antes da lei, né? Você vê que 430 anos antes já tinha sido feita a promessa para Abraão. Aí vocês precisam prestar atenção no texto, né? Essa aqui é a nossa Constituição, e a Constituição mais importante, a Constituição do Reino de Deus. O texto diz que a promessa é ao descendente, está escrito no texto, e não aos descendentes. Então fala, olha, as promessas de Abraão são para todos nós. Calma, vamos chegar lá. Mas antes de ser para todos nós, ela foi estendida apenas a um descendente. E é isso que nós precisamos entender para que a gente possa ter a compreensão espiritual e possa, de uma vez por todas, saltar dessa questão dos méritos, do que eu tenho que fazer alguma coisa, do que eu tenho que pagar o preço, sair do medo, né? Sair da ansiedade,
é preciso a gente entender muito bem o que está escrito no texto da palavra do Senhor para a nossa vida. Por isso que é importante a leitura da Bíblia, né? Entender a Bíblia, realmente buscar o entendimento pela luz do Espírito Santo. Então nós não devemos ficar nessa questão de buscar méritos, porque foi feito um contrato com Abraão, o contrato pela promessa e não pela lei, foi estabelecido ali. E nesse contrato, apenas um garantidor. Quem é o garantidor desse contrato? É Deus. Abraão não podia garantir nada. Abraão ali ele só entrou como o recebedor daquela promessa, porque todas as garantias para cumprimento daquela promessa estão e continuam a estar nas mãos de Deus. Então, o garantidor dessa promessa é Deus. Por que isso? Para a gente entender que essa promessa ela é unilateral. Ela não dependeu de Abraão, ela só depende de Deus. Quando Deus faz aquela prova com Abraão, levando lá o seu filho Isaque, para que ele fosse oferecido como sacrifício ao Senhor, Deus não pegou aquele sacrifício. Deus apenas queria ver a manifestação da fé do Abraão naquela promessa que estava sendo concedida para ele. E Abraão manifestou essa fé indo até lá, levando seu filho, preparando o cutelo, já ia fazer. E Deus disse, basta, eu só queria ver se você realmente crê em mim. É isso que Deus quer ver no nosso coração. Deus ele olha para dentro do seu coração e ele quer ver se você crê. Ou você é aquela pessoa que ainda vive como Tomé, que precisa ver para crer, que precisa tocar, né? Eu preciso de um ponto de contato, eu preciso de uma rosa santa, eu preciso levar alguma coisa e trazer alguma coisa para a minha casa, eu preciso fazer alguma coisa fisicamente para acreditar que Deus ele vai operar na minha vida. E não era isso que Deus queria com Abraão. Deus queria apenas que ele manifestasse fé, e fé incondicional, sabendo que Deus seria capaz até de lhe dar um novo Isaque, aquele mesmo Deus. E não deu, não pegou nem o que estava velho, né? Ele simplesmente fez aquele teste de fé e Abraão ele foi aprovado naquele teste de fé. Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento então. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser a da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a lei, ela foi apenas adicionada porque havia de ser mostrada ao povo as transgressões. A lei, ela revela o pecado. A lei revela as nossas fraquezas, tá? Até que viesse o descendente. Ora, mas quem é esse descendente, afinal de contas? É o Senhor Jesus, irmãos. O descendente é o Senhor Jesus, né? A promessa do descendente foi feita para quem? Para Abraão. Mas quem é esse descendente? É o Senhor Jesus, tá? E aí, essa promessa é promulgada, né? Ela é ali confirmada, ela é ratificada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem é o mediador entre Deus e os homens? É o próprio Senhor Jesus. É Ele que é esse mediador. Olha o texto como é maravilhoso, né? Para a gente compreender a palavra de Deus. Então não adianta dizer que é Joaquim, que é Manuel, que é Pedro, né? Que é não sei o que sobe não sei aonde, né? Dos terros. Não, só tem um mediador. E cuidado com esse negócio, porque esse mediador
ele se junta com o Pai e se junta com o Espírito Santo, formando um só Deus. E um só Deus que abomina a idolatria. Um só Deus que despreza completamente a idolatria. Ele não dá a glória dele para ninguém. Então é importante a igreja ela ter essa consciência da grandeza e da majestade desse Deus maravilhoso, né? Então o mediador é o Senhor Jesus. Mas, ora, o mediador não é de um, mas Deus é de um, né? Então o mediador, ele não vai ser mediador apenas de uma pessoa, mas ele é mediador para todas as pessoas. Através de quem? Através do nosso irmão Abraão, através do crente Abraão. E aí ele faz um questionamento. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? E vem a própria resposta. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Não é que a lei ela vá contra, né, a promessa de Deus ou a vontade de Deus, né? Mas ela teve a função apenas de revelar o pecado. O que a lei faz? A lei ela coloca todo mundo nas mesmas condições. Lembra de Romanos? Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, né? O salário do pecado, todo mundo já sabe, né? O salário do pecado é a morte, afastamento de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação através de quem? Através do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Está tudo na palavra, está tudo muito bem explicadinho para nós. Está mastigado, irmãos, para que ninguém seja enganado. Então, é estas coisas que libertam, é estas coisas que nos fazem entender todo o processo maravilhoso de salvação que começa já no Jardim do Éden, na queda do homem. Deus já começa todo o seu planejamento para que houvesse essa salvação, né? Então, a lei ela está aqui com a função apenas de apontar para o pecado e colocar todos debaixo do pecado. Todos são, através da lei, colocados debaixo do pecado, mas ela não tem nenhuma função para a salvação. Ela não tem poder para salvar. Ela não tem poder de resgatar, de perdoar pecados. Não tem esse poder. Ela não tem um poder sacrificial pelos nossos pecados. Não teve esse poder. Ela apenas aponta para o pecado. Ela apenas mostra o pecado, para que nós possamos entender a necessidade do perdão e a necessidade de um Salvador. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, entenderam agora, gente? Aqui está bem explicadinho, né? Tudo foi encerrado, todo mundo pecou. Não adianta bater no peito e dizer, eu sou o homem que jejum, que eu... Peca, você sabe que você peca. Não adianta você fazer isso, né? Você pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe que você está fazendo. Então, está todo mundo encerrado debaixo do pecado. Para que, mediante a fé, as promessas de salvação ao descendente Jesus Cristo fosse estendida a todos aqueles que creem. Entendeu o negócio, né? A profundidade espiritual dessa situação é através da importância do Senhor Jesus, a importância de reconhecer Ele como Senhor e Salvador, a importância de reconhecer Ele como aquele que tem poder de perdoar os nossos pecados e apagar as nossas transgressões. Isso é importante para a nossa vida espiritual. Isso é importante para a nossa eternidade. Entender a grandeza, a majestade do Senhor Jesus. Porque Ele é o descendente que recebe essa promessa que é feita para Abraão. E Ele, através dele, essa promessa é estendida a toda a humanidade que crê. Tá, irmãos? Então a pessoa precisa crer. Então existe aí a única condição, né? Que é a fé, né? Para alcançar a graça de Deus. Então essa é a finalidade aí da lei.
A lei não é para salvar ninguém, para dizer que ninguém é melhor do que o outro, não tem nenhum disso. A lei só tem essa finalidade. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Tá? Então, o que a lei estava fazendo? Ela estava levando o povo, né, como um tutorial, né, uma tutela, você é um tutor, estou levando, né, o tutor é aquele que é responsável até que a pessoa possa assumir aquilo que de fato é o seu direito. Então, não tinha o poder para estar apenas ali administrando até chegar ao momento certo. Que momento certo é esse? É o momento em que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele é revelado. É o momento em que ele vai lá e paga o preço pelos nossos pecados, ressuscita, e aí sim passa toda a promessa, as promessas feitas a Abraão, a promessa a Abraão, é ser estendida a toda a humanidade através do ato do Senhor Jesus. Então, isso é a revelação que viria no futuro. Então, a lei só estava ali mostrando para as pessoas a necessidade de conserto, o quanto elas eram pecadoras, o quanto elas precisavam de um salvador, de um mediador, e que esse mediador um dia viria. Então, essa é a função da lei. Tem um parâmetro, né? Olha só, porque vocês estão totalmente perdidos, afastados de Deus, porque o povo pecava mesmo, ia para a idolatria, cometia uma série de pecados, mesmo tendo a lei. Então, quantas vezes Israel ou Judá foram ali levados cativos, foram ali açoitados por outros povos, sofreram por causa da rebeldia e desobediência, mesmo tendo a lei, mas não conseguiam cumprir a lei. E não é só eles não, ninguém consegue, irmãos. Essa que é a grande verdade. Nós só podemos ser salvos através desse mediador que é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. É Ele que é o autor e o consumador de nossa fé. Mais ninguém, mais nada, não tem nada que você possa fazer. Então para de se debater aí, né? Você está aí que nem aquela pessoa que está afogada lá, querendo se salvar sozinha. E quando você estiver nessa situação, o Senhor Jesus vai ficar só te olhando. No momento que você falar, não, eu não posso, né? Eu vou deixar Jesus fazer por mim, ele vai lá e vai realmente te tirar dessa situação. Então, olha, você não vai conseguir sozinho. Somente o Senhor Jesus ele tem o poder para fazer isso na sua vida, né? Então, se alguém está te dizendo que você tem que fazer isso e aquilo outro, né? Peraí, primeira coisa, você tem que crer na suficiência do sacrifício da cruz para o perdão dos seus pecados e para a tua salvação. Se você não conseguir acreditar nisso, não adianta nada. Tudo que você está fazendo aí é em vão. Não vai ficar batendo cabeça na parede, sofrendo, né? Talvez até vai se afastar de Deus ao invés de se aproximar. Então, primeira coisa, se aproxime do Senhor Jesus pela fé. Olha, sinceramente a Deus, abre o coração e fala, Senhor, eu quero conhecer o Senhor Jesus. Eu quero conhecer a verdade. Abre o entendimento para a tua palavra. Está tudo aqui tão claro para a gente, né? Deixou tudo mastigadinho para que a gente não fosse enganado. E as pessoas ainda assim são enganadas, né? Tem pessoas muito astutas, né? Tem pessoas mesmo usadas aí pelo inimigo para enganar, né? Para levar as pessoas para o engano. Mas os escolhidos não podem ser enganados. Jesus diz, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, os escolhidos de Deus não podem ser enganados. Tá? Então, guarda isso aí para você. Bom, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Né? Já vimos aqui que é o tutorial. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos, isso é tão importante, né, irmão? Olha aí, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Entendeu? Não é que a lei ela foi abolida, não é isso. Nós não estamos... Ela não tem poder para salvar. Pronto, vamos lá. Ela não tem poder para salvar. Ela não tem poder para transformar a vida. Não tem poder. A única coisa que a lei faz é apontar para o pecado e colocar todo mundo debaixo do pecado. Isso ela faz. Mas só tem o poder para perdoar o pecado e libertar do poder do pecado
o próprio Senhor Jesus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Então não diga para ninguém que ela vai ser salva porque ela vai para a igreja. Não vai ser salva porque ela vai para a igreja. Ou porque ela vai para a igreja tal, ou porque só na igreja tal tem salvação. Não tem. Salvação só tem em Jesus Cristo. Perdão de pecado só tem em Jesus Cristo. Libertação só tem em Jesus Cristo. Igreja, nome de igreja, denominação, doutrina, não tem poder para salvar ninguém. Então saia do engano, saia da mentira. Porque se a pessoa está querendo que você fique exclusivamente numa denominação ou numa doutrina, ela está te pregando o engano. Porque tem que pregar é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado e ressuscitado com poder para a nossa salvação. O descendente de Abraão, através do qual a promessa é estendida a toda a humanidade. É esse Jesus que precisa ser pregado. Então, se estão te pregando um Jesus diferente, se estão te pregando um Jesus que você tem que fazer esforço, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que ter méritos, então, ora a Deus e pede a Ele para te revelar que você está no engano. Você está vivendo uma mentira. Se estão te pregando Jesus que você tem que elevar os seus dons espirituais, né? Você tem que abrir aí, né, a sua mediunidade, né, para você ver coisas, você precisa. Não estão te pregando o Jesus da Bíblia. Eu sinto em te informar que você está sendo enganado, enganada. Não é esse o Jesus da Bíblia. O Senhor Jesus, ele fala para a gente assim: e conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Então saia desse engano, dessa mentira, né, que as pessoas estão aí querendo usar, ou para se aproveitar financeiramente, ou para exercer poder sobre a vida das pessoas, ou mesmo usado mesmo pelo coisa ruim para levar as pessoas lá para o fundo do inferno, né? Saia dessa situação aí, ora a Deus, pede a Ele aí direção para a sua vida espiritual. Ah, mas eu tenho ido lá, tenho feito tudo, né? E Deus não tem me respondido nada. Mas quem foi que mandou? Onde está escrito na Bíblia que era para você fazer tudo? Lembra quando aquele pessoal foi atrás de Jesus por causa do pão? Né? Foram lá porque Jesus tinha multiplicado o pão, aí foi todo mundo interesseiro, né? Tal, né? Tudo com carinha de santo lá, achando que ia enganar ele. E Jesus fala assim: vocês vieram atrás de mim porque viram que eu multipliquei o pão, né? Trabalhai pela comida que não perece, que é para a vida eterna. E aí eles caíram em si, e aí a primeira coisa que veio à cabeça daquelas pessoas foi o quê? Meritocracia. O que nós temos que fazer, né? Essa é João 6, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, João 6. O que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Aí ele falou, olha, quais são as obras, né? As obras que nós precisamos fazer, né? Quais são os méritos que nós precisamos ter para ganhar a vida eterna? E ele falou assim, não são obras, não são obras. A única coisa que vocês precisam crer é no Filho de Deus. Creiam que eu sou o Filho de Deus e que eu vim para tirar os seus pecados e para salvar as suas almas. É essa obra, irmãos. Viu o peso? Saiu o peso agora? Estão colocando peso sobre você? Sai agora esse peso em nome de Jesus agora. Vamos, dá um estalo aí no teu espírito aí, na sua mente, e apenas creia no poder do Senhor Jesus para perdoar os seus pecados e para te dar a salvação. Tira esse peso todo, né, todas essas indulgências, né, todas essas heresias que são empurradas para dentro da cabeça das pessoas. Aí. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aqui fala da nossa identidade cristã. Ela não é decretada, ela não é sancionada pelas obras ou pela lei, mas pela nossa fé no Senhor Jesus. Tá? A minha identidade cristã, a sua identidade cristã, a nossa identidade cristã,
ela não vem da meritocracia, ela não vem porque a gente é bonzinho, ela não vem porque você usa a saia pendurada no dedão, né? Ou você usa aquela camisa toda fechada até em cima. Não é isso que determina a nossa identidade cristã. É a nossa fé no Senhor Jesus. Ele vai nos mostrar como ser sóbrios, como andar com decência, como nos comportar, mas pela fé. Não é uma forçação de barra, não é um exagero, não é um rigor ascético, é pela fé. É pela fé que nós seguimos ao Senhor Jesus. E aí fica mais leve, aí tem graça, aí tem prazer. A pessoa tem alegria de servir o Senhor Jesus porque ela está fazendo pela fé. Não precisamos de mais nada. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Aí no 27 ele diz assim, porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então o batismo ele simboliza que essa nossa união com Cristo, essa nova vida, essa nova identidade que nós passamos a ter no momento em que nós, pelo poder do Espírito Santo, recebemos a fé para alcançar a graça de Deus. Repararam? Tudo dependência de quem, irmãos? De Deus. Até a fé que nós temos não vem de nós, ela vem de Deus, para que ninguém se glorie. Oh, eu sou um homem de muita fé. Oh, eu sou uma mulher de muita fé. Não, veio de Deus, até a fé. Né? Nada vem de nós mesmos, nós não temos esse poder. Então é importante isso aí. E o batismo, né, ele vai simbolizar. Tá? Então o que acontece? Quando nós descemos aquelas águas, quando nós entramos nas águas, ou você, talvez, a expressão, não sei qual é a sua congregação, aquele velho homem, ele fica nas águas. Aquela velha natureza fica nas águas. Né? Passa a vir uma determinação pelo poder do Espírito Santo de vencer essa velha natureza e que o homem interior prevaleça em nossas vidas sobre o homem exterior. Tá? Então não se iluda, o homem exterior está morto lá, mas querendo ressuscitar a todo momento. Então nós passamos a ganhar força pelo poder do Espírito Santo e não na nossa força carnal para deixar morto, fazer morrer, a palavra é essa, fazer morrer a nossa antiga natureza, o velho homem, o homem exterior. É isso que nós precisamos entender como opera o Espírito Santo. Mérito de quem? Meu, seu, nosso? Não, méritos do Senhor Jesus. Só dele, não nosso. Fica leve, não ficou leve agora, né? Fica bem mais leve. Quando a coisa é colocada dessa forma, ela fica bem mais leve. Versículo 28. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, outra coisa importante, né? Hoje fala muito, né, de inclusão, né, de ressignificação, umas palavras aí, né, que eles inventam um monte de palavras e tal, não sei o quê. Gente, há mais de 2000 anos atrás o Evangelho já fazia isso. O Evangelho, não para essa badeana aí, né? O Evangelho derruba o quê? As barreiras sociais, culturais e de gênero, porque perante Deus todos são iguais, não há diferente. Então não tem não, porque é judeu, não tem. É judeu, é gentio, é homem, é mulher, é qualquer tipo de etnia, para Deus todos são iguais. Pobre, rico, não tem problema algum, todos são iguais. É isso que nós precisamos entender. Então, o Evangelho, ele derruba as barreiras. Não existe barreira. Na igreja tem que ser assim, né, irmãos? Na igreja não pode haver diferença. A igreja, vamos dar um exemplo, como deveria ser uma escola, né? Que está lá, tem o filho do pobre, o filho do rico, e o professor não fica lá, eu vou ensinar isso aqui só para os filhos dos ricos, os filhos do pobre eu vou ensinar isso aqui o outro.
Não, ele vai ensinar a mesma coisa para todos, o tratamento vai ter que ser igual para todos na escola, assim, né? Estou falando de uma escola que funciona direitinho, né? Vai ser dessa forma, as crianças ser todas tratadas da mesma forma, receber a mesma educação, né? Assim a igreja tem que ser até melhor do que isso, né? A igreja, ela tem que tratar todas as pessoas iguais, não pode ter barreiras, não pode ter entraves, não, você não pode entrar nessa igreja porque você veio do não sei aonde, não. A porta da igreja, ela está aberta para acolher, porque quem salva é Jesus, não é igreja, não é denominação. Como serão salvos se não tem quem pregue? Então a igreja tem que estar aberta para pregar o evangelho, para receber, para orientar, para ensinar. É isso a tarefa da igreja. Isso é função da igreja. A igreja não está aqui para fazer política, né? Não é a função da igreja. Eu estou falando da igreja. O cidadão que está dentro da igreja, ele tem direitos políticos, ele tem direito de fazer política, ele tem todo o direito como qualquer outro cidadão. Mas na igreja é para servir ao Senhor Jesus, é para servir a Deus, é para aprender a palavra de Deus. Então nós precisamos entender essas coisas, né? Não é lugar de separar pessoas, né? Não, porque aqui você é do partido tal, você... Não, ali não tem partido, ali não tem diferença de qualquer tipo de forma. Se é uma igreja sadia, se é uma igreja que está pregando o evangelho verdadeiro. Então nós precisamos entender muito bem estas coisas. Aí diz mais aqui, acho que é o último, né? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, tá? Então, se a pessoa realmente tem essa fé no Senhor Jesus, como aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, aquele que tem o poder de salvar as nossas almas, então nós somos, através do Senhor Jesus, participantes da promessa feita para Abraão. Todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão. Nós passamos então a fazer parte de quê? De uma família. Que família é essa? Por que nós somos irmãos? Tem que ter uma... Por que você chamou o outro de irmão? Por que você chamou o outro de irmã? Porque nós todos passamos a ser parte da família de Deus. Filhos de Deus. Sim, filhos da luz. Mudamos então a nossa identidade. De filhos da perdição, de filhos da condenação, de escravos do pecado, para sermos agora filhos e filhas de Deus. Então, como herdeiro dessas promessas, nós não vivemos mais com medo, com desconfiança, com dúvidas, mas nós temos confiança no futuro que Deus preparou para cada um de nós. É isso que nós vivemos agora. Então, nós não estamos ancorados nos problemas desta vida, não podemos estar. Nós temos que vencer, superar. Nós estamos vivendo aqui na Terra, nós não somos ET, né, gente? A gente está na Terra, né? Mas nós não estamos ancorados neste problema, nós temos uma visão mais além. Deus preparou coisas superiores, melhores para mim, e eu creio nisso e eu vou viver isso. Essa é a nossa motivação de vida aqui nessa terra. Tem que ser essa, se não é, tem alguma coisa que precisa ainda, né, ser mudada aí. Tem que orar mais, né? Mas essa é a nossa motivação de vida, né? Então, a nossa vida social, ela não vai depender mais de quê? De rótulos, né? De que você é bom demais ou você é inteligente demais. Não depende mais de rótulos, dos rótulos que as pessoas vão nos dar, do que as pessoas acham, deixam de achar de nós. Ela depende do Senhor Jesus. É claro que nós temos que dar um bom testemunho, né, irmão? Se você é de Cristo, você vai dar um testemunho, por favor, né? Não vai sair por aí passando cheque sem fundo, né? Botando cartão lá dos outros e tal, e não pagando, enganando as pessoas, né? Falando que está passando por alguma dificuldade aí para tirar o dinheiro da irmã e do irmão. Não vai fazer isso, né? Por favor, né? Se você é de Deus, você vai dar um bom testemunho, né? Você é irmã de Deus, vai dar um bom testemunho, claro.
né? Não é que isso vai levar você à salvação, mas você dá esse bom testemunho porque você é salvo ou salva, né? Essa é que é a verdade. Então, dentro dessa sociedade, dessa humanidade perdida, dessa humanidade aí corrompida, que cada vez mais está se autodestruindo, nós somos agentes do céu, agentes de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo para levar a palavra da salvação, para levar uma palavra de fé. Então, que essa palavra ela tenha reforçado em você a sua identidade cristã, quem você é, o que Deus investiu na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como isso é importante, como isso é tão importante, muito mais importante de que qualquer coisa que nós possamos estar vivendo aqui nessa terra nesse momento, até venhamos viver no futuro. O importante é aquilo que Deus tem preparado para nós, para toda a eternidade, que isso seja a nossa motivação de vida. Que Deus abençoe. Eu vou passar agora a palavra para que o nosso irmão Luiz, ele faça ali os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. A minha internet, eu não sei o que está acontecendo, está instável. Vamos ver. Bom, eu vou só ressaltar, né? É uma palavra muito importante, uma palavra esclarecedora, né? E já é mais leitinho, né? É feijão com arroz. Porque muitas pessoas que estão na igreja vivem pela lei. Essa que é a grande verdade. E nós já ultrapassamos a lei. Bom, aí o que eu achei muito interessante, vamos lá, a promessa de salvação já foi feita a Abraão muito antes da lei. Estou falando assim de forma bem simples. E quem fez a promessa? Estou repetindo só o que o senhor falou, e quem garante essa promessa é Deus. E a função da lei, como o senhor bem disse, ela revela o pecado, ela revela as nossas fraquezas. Então essa é a função da lei. A lei, com todos aqueles preceitos e mais, sei lá, mais o que eles... Assim, só os 10 mandamentos já seriam suficientes, mas mesmo assim, a lei tipificava que o perdão definitivo viria do próprio Deus, do seu Filho, e não de bois e ovelhas, né? Bois, cabras, sei lá, aqueles bichos. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falou, e é que a gente não se dá conta, né? Que era uma matança diária. Né? Tão grave foi o pecado. É o pecado. E então, isso é que nós precisamos entender. Quando o senhor falou aqui, eu tinha muita dificuldade, que a lei nos serve de aio, né? Na verdade, o aio, a gente olhando no dicionário, o aio era assim, é que nem no Brasil, o Pedro II, ele era jovem, então ele teve um tutor, ele teve uma pessoa que foi ensinando a ele, foi dando capacidade a ele, que para quando ele envelhecesse, ele pudesse ser capaz, não é, de poder governar pelas suas próprias pernas. E então a lei, a função dela é mostrar que nós somos imperfeitos e que ela não leva a salvação nenhuma e que a gente tem que viver pedindo perdão. E o interessante, agora nós voltando a Abraão, foi justamente que quando que a gente entende, bom, mas Jesus Cristo viria só para os judeus?
era só para salvar os judeus, e por que não nós, se ele era judeu? E quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, em Abraão, quando ele foi impedido de sacrificar o próprio filho, o Abraão, ele tinha muita gente com ele. O Abraão não era ele e a mulher sozinho. Ele tinha muita gente. E essas muitas pessoas, elas eram de todas as partes, de todas as naturezas, de todas as nacionalidades, de todas as regiões. Ela não era uma tribo específica de judeus. Então, ali já havia também a definição que a salvação se estenderia por toda a humanidade. Porque, na verdade, o que impede uma pessoa de ouvir a palavra, através do Espírito Santo ser convencida e aceitar a Jesus como seu Senhor? Nada. Nada. Não interessa onde ela nasceu. Não interessa a religião que ela foi criada. Nada impede. Então, isso é o bonito da obra da salvação. Ela é para todos. Então, pastor, era só isso que eu tinha a falar, né? Mas o senhor já explicou muito bem, já detalhou. E eu devolvo a palavra ao senhor, pedindo que o senhor faça todas as correções que se fizerem necessárias, e que Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, toda a sua parentela, e a tudo que aprouve a ele, que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, João Luiz. Glória a Deus, né? É isso mesmo. Então, não tem nada a corrigir, não. Tá certinho, né? Vamos guardar aí a fé, né? O importante disso daí é essa fé no Senhor Jesus, para que Ele tenha o poder de não só perdoar os nossos pecados, mas para salvar a nossa alma, né? Para nos levar a uma eternidade de glória na presença de Deus. Isso que é o mais importante, é isso que nós devemos pregar para as pessoas, né? Tirar esse peso que as pessoas estão carregando aí, que tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e a pessoa nem sabe o que fazer, e ela vê que está errada, e aí se desespera, né? Não consigo. Aí tem gente até fala, Deus não me escolheu. Não, calma, né? Acalma o teu coração aí, que o Senhor é Deus, né? Deixa Ele ser Deus, deixa Ele fazer a obra primeiro, que aí vai dar certo, tá bom? Então acalma aí teu coração, que se você realmente crê no Senhor Jesus e você reconhece que é uma pessoa pecadora e que precisa dele para a tua salvação, Ele não vai te negar essa salvação não, tá? Confia nele, porque se você está com esse pensamento é porque você é um escolhido de Deus. Quem não é escolhido não pensa assim não. Bom, fica tranquilo aí, tranquila quanto a isso, em nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos, né, antes da gente dar continuidade, que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, né? Já tinha falado aqui, mas estou relembrando aí para reafirmar. Santa Ceia do Senhor, você vai participar, você que já está congregando, que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né, já é batizada. Então, prepare os elementos, aí o pão, o suco de uva, para participar conosco aqui da Santa Ceia. E você que ainda não passou por essas etapas todas, participe do culto, ore, Deus vai te abençoar pela tua obediência, né, pela tua sabedoria, pela tua paciência aí, no nome do Senhor Jesus. Agora nós chegamos naquele momento, que é o momento que nós vamos falar com Deus, é o momento da oração, é o momento que você vai colocar diante de Deus as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades. Você aí que está passando por uma dificuldade no seu casamento, na sua vida conjugal, com filhos, né? Problemas de enfermidade, eu estou passando por um problema financeiro, né? Estou precisando de um trabalho, dívida, não importa qual seja o problema, coloca com Deus, que Ele dá a sabedoria, é Ele que cria as condições, é Ele que dá a direção, né? No mínimo, você vai ter paz para enfrentar essa luta e esse problema que você está passando, no mínimo, né? Você vai ter a paz para passar por isso aí, vai ter mais tranquilidade. Quando a gente começa a falar com Deus, Ele vai acalmando, pelo menos o coração já fica mais calmo, né? O importante é você saber que antes de vir, crer, né, que Ele vai fazer o melhor. O importante é isso, não ficar olhando para a circunstância, mas crer no poder dEle para fazer o melhor na sua vida. É isso que importa, né?
Mas não esqueçamos, né? Eu falo aqui, irmão Luiz, sempre a gente fala sobre isso, de colocar em primeiro lugar, né? De colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Jesus ele falou para nós, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então coloca em primeiro lugar as coisas lá de cima, as coisas espirituais, fortalecimento espiritual, renovação da fé, né? Crescimento espiritual. Coloca essas coisas aí que realmente elas fazem com que a gente esteja fortalecido espiritualmente, e quando a gente está bem espiritualmente, as coisas começam a se ajustarem, né? A entrarem nos seus devidos lugares. Amém? Então o irmão Luiz vai fazer a oração agora, ele está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos nossa salvação, pedimos perdão pelos nossos pecados e confessamos o nosso arrependimento. Eu quero colocar nas tuas mãos, a nós todos que estamos aqui em concordância, quero colocar diante de ti todas as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas decepções. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a responder, a suprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Na verdade, a grande necessidade, a principal, o Senhor já supriu em Cristo Jesus. Somos salvos, graças a Deus. Mas existem outras, e eu tenho certeza, porque o Senhor assim prometeu, que supriria todas as nossas necessidades. Então, meu Deus, eu coloco em suas mãos, em concordância com todos nós colocamos em tuas mãos as nossas necessidades. E eu quero lhe pedir, enquanto não vem resposta, seja ela qual for, sabemos que ela será conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E quando essa resposta chegar, o Senhor vá nos tornando sábio, eu te peço, para recebê-la. Muitas vezes elas podem não ser positivas e sim negativas, e tu sabes todas as coisas. Então eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos as tuas respostas, para delas crescermos cada vez mais espiritualmente, entendermos que se porventura não acontecer, foi para o nosso bem. Isso é o que importa. E que fique claro para nós, através até mesmo de uma negativa, o teu amor, que fique claro a tua sabedoria, o teu conhecimento, que fique clara a tua soberania, porque o Senhor nos ama e já nos deu tudo. Então, em nome de Jesus, eu agradeço por isso. Quero colocar nas tuas mãos agora o nosso Brasil, pedir que o Senhor liberte o Brasil, que o Senhor dê vitória ao Brasil nessa batalha espiritual fortíssima que estamos vivenciando já há mais de 7 anos. Eu quero te pedir que o Senhor liberte o povo brasileiro de ideologia nefasta, de todas as ideologias nefastas. Que o Senhor nos livre da escravidão da injustiça. Que o Senhor conceda em livrar o Brasil do caos político, do caos judicial, do caos financeiro, do caos econômico. Que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria e da pobreza. Que o Senhor livre, abençoe, meu Deus, a indústria, os campos, o comércio e a prestação de serviço. Livra também o Brasil do desemprego. E que o Senhor nos dê forças para suportarmos todo o conserto, toda a fase de restauração das condições do Brasil. Ser conosco. Eu também quero te pedir que o Senhor abençoe a todas as pessoas que vão
aos hospitais, aos presídios e a outros países levar a tua palavra. Guarde, proteja e separe do mal. Por fim, eu quero lhe pedir, da mesma forma, que o Senhor guarde, proteja e separe de todo mal o Estado de Israel. Muito obrigado por mais esse culto. É o que eu te peço e te agradeço na certeza de que estamos recebendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, reunidos em nome dEle, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, especialmente por Ele ter suprido a nossa salvação. Vamos falar com Deus então. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos cultuar o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de sermos tratados e cuidados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, é a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do Teu altar nesse dia. Recebe, meu Deus. Seja o Senhor trazendo a cada uma resposta, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda, Pai, a cada uma destas pessoas que estão orando conosco agora, uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a guardar, a proteger, a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção seja estendida às nossas casas, às nossas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a nós, em nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo, que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Você tem aí um excelente restante de domingo. Que Deus abençoe a tua semana, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da tua responsabilidade. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.